Olá pessoal, para você que ainda não me conhece, eu sou o Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e esta é a segunda parte da série de vídeos Um Reino de Poder. Se você ainda não assistiu o primeiro, a introdução, eu vou deixar aqui nos comentários fixos. Então, volta lá e assiste a introdução desta série, tá bom? Vocês já se perguntaram como a igreja primitiva ela teve tanto êxito no anúncio do evangelho do reino de Deus nos seus dias, sendo que naquele tempo eles não tinham a estrutura que temos hoje. Eles não tinham carro para se locomover com facilidade como temos hoje, não tinham avião, não tinham televisão, não tinham rádio, não tinham redes sociais como nós temos, né? YouTube, Facebook, Instagram, entre outras. Ainda assim, a palavra de Deus ela foi disseminada e proclamada em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, até chegar nos dias atuais a mim e a você. Como que a igreja ela teve tanto êxito assim, sem ter as condições que temos hoje? A verdade é que a resposta está nas Escrituras. A forma como a igreja pregava a palavra de Deus, eles talvez não tivessem a estrutura que temos hoje, mas eles tinham a experiência com Deus. Eles tinham a revelação, os sinais, os prodígios, eles tinham a manifestação do poder. E por isso que a série desse vídeo se chama Um Reino de Poder. O texto que eu usei como base no vídeo anterior foi 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo o seguinte: porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. Perceberam? Ele está dizendo, o reino de Deus, ele não consiste somente em palavras, mas em poder. Eu queria neste vídeo, falar um pouquinho do que era o poder na visão do apóstolo Paulo. Quando nós falamos de poder, talvez o seu argumento inicial seja o quê? Que a pregação da palavra de Deus, ela tem poder, que a palavra por si só, ela tem poder para fazer tudo o que tem que ser feito. E amém. Eu vou concordar com você, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de Deus quando ela é pregada genuinamente. Porém, quando Paulo fala que o reino de Deus ele não consiste somente em palavras, mas em manifestação do poder de Deus, ele não está falando ou limitando o poder simplesmente à pregação do evangelho. Não que isso seja simples, né? Mas ele não está falando somente sobre pregar. Quando ele fala de poder, ele está falando sim de curas, sinais, prodígios, um milagre de Deus sendo operado entre as pessoas. E eu quero mostrar isso para vocês. Então, para a gente entender a declaração que Paulo faz na carta aos Coríntios, nós precisamos entender o contexto dessa igreja. Quando a gente olha para o panorama geral da primeira carta escrita à igreja aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo fala lá em 1 Coríntios 1, versículos 5 ao 7. Ele vai dizer assim, ó: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Percebam que eles foram enriquecidos na palavra, mas também nos dons espirituais. Não lhes faltava nenhum dom. Essa igreja, para quem Paulo está falando que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em manifestação do poder, era uma igreja que sabia o que era o poder de Deus por meio dos dons espirituais. Ao ponto que Paulo vai falar nessa mesma carta, lá no capítulo 12, sobre dons. Ele vai falar sobre dons de curar, operação de milagres, dom da fé, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento espiritual, profecias. Ele vai falar sobre línguas, sobre a capacitação para interpretá-las. Ele fala sobre dons que operam milagres.
tá? Ele fala sobre dons espirituais. Então, quando Paulo fala, vocês foram enriquecidos em toda palavra e em todos os dons, de forma que nenhum falta, ele está escrevendo para uma igreja que conhecia o que era a manifestação do poder de Deus, não só na pregação, mas nos sinais que lhe seguiam. E nós vamos perceber esse padrão de que o poder do qual Paulo está falando, que está no reino de Deus, não é só a pregação, quando nós olhamos para as palavras do próprio apóstolo Paulo nessa carta. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele vai dizer assim, ó, a minha palavra, a minha pregação, né? A minha palavra, a minha pregação, aquilo que eu estou falando para vocês, não consistiram somente em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora eu vou pedir para vocês, o que é esse poder? É só pregação? Não. Olha só o que Paulo está dizendo. Para que a vossa fé, ela não se apoiasse apenas em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo que a palavra que ele pregou, que ele anunciou aos coríntios, ela não consistiu apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. Só que quando a gente fala sobre a demonstração do Espírito, Paulo não está falando só da pregação, do poder que há na pregação. Ele estava falando sim de curas, prodígios e sinais. E ele ainda deixa claro, para que a fé de vocês não se apoiasse apenas em sabedoria humana, de palavras, mas no poder de Deus. Ele está dizendo, ó, vocês não precisam crer só porque eu falei. Creiam por aquilo que vocês estão vendo também. A fé de vocês não estava apoiada apenas em palavras de sabedoria humana, mas na manifestação e demonstração do Espírito e do poder. Tá? E quando eu leio isso, eu lembro logo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 1 e 2. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito. Paulo está falando demonstração do Espírito e de poder. Estava falando sim da operação de milagres, de sinais. Eu quero deixar claro para vocês, eu não estou dizendo que não há poder na pregação, que a palavra por si só, ela não tem poder. Pelo contrário, Paulo enfatiza isso. Paulo ele vai dizer aqui nessa mesma carta, 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ou seja, há poder na pregação da palavra. Mas quando Paulo fala sobre um reino que não consiste só em palavras, mas em poder, ele não está falando só do poder que há na palavra. Ele está falando do poder que há nas manifestações que seguem a pregação da palavra. Nós vamos ver que ali Paulo fala que a palavra, ela é o poder de Deus. Ela tem poder. Tá? Mas olha só o que Paulo fala a essa igreja. Ele vai dizer assim, ó, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vocês em toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Perceberam? Paulo está dizendo assim, ó, o que dá testemunho do meu ministério, do meu apostolado diante de vocês? Não é só a pregação que em si já tem o poder de Deus, mas são também os sinais, os prodígios e as maravilhas que eu operei aonde eu prego a palavra de Deus. Veja que Paulo ele não está excluindo que a palavra de Deus, quando pregada genuinamente, ela tem o poder de Deus por si só. Porque assim como lá na igreja de Coríntios, ele disse que a palavra ela era loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que se salvam. Aqui na igreja aos Romanos, ele vai dizer assim, ó, eu não me envergonho do evangelho, da palavra, porque ele é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto para judeus como para gentios. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de Deus quando ela é pregada genuinamente. Mas quando ele fala de poder, assim como na carta,
em 1 Coríntios, aqui em Roma, quando ele fala de poder, ele não está falando só do poder que há na pregação do evangelho. Ele fala do poder no sentido de sinais, de curas e de prodígios. Olha só o que ele escreve nessa carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 17. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Perceberam nessa leitura? Assim como na igreja de Corinto, Paulo estava dizendo para eles que a palavra, o evangelho que ele pregou, não chegou apenas em palavras de sabedoria humana, né, persuasivas para convencer as pessoas, mas ele pregou acompanhado da manifestação do Espírito e de poder para que a fé deles não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo aqui aos romanos que o evangelho chegou por meio de Cristo em palavra, mas também em ações, a fim de que os gentios, né, eles obedecessem a Deus. Ele diz assim, ó, por meio do poder, por meio de sinais, por meio de maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, eu acho que fica claro essa ideia. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando ele faz essa declaração, o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. Nós precisamos entender, há poder na pregação do evangelho, mas o poder do qual Paulo está falando não se limita só à pregação, ele também inclui a demonstração do Espírito Santo de poder, por meio de sinais, por meio de curas, de milagres, de maravilhas sendo operada no meio do povo. E isso nós vamos ver no próximo vídeo, porque nós vamos ver que o modelo de Jesus, o modelo que ele ensinou os apóstolos e que ele deixou para a igreja, era a pregação da palavra, seguida de sinais. Tá? Então nós vamos ver a estratégia que Cristo usou, a que ele ensinou os apóstolos e aquela que ele deixou para a igreja. Entenda, irmãos, quando a gente fala de sinais, nós precisamos entender que o próprio Jesus ele diz assim, ó, estes sinais vão acompanhar aqueles que creram no evangelho. Ele vai dizer, vocês vão expulsar demônios, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, vão falar novas línguas. Para que servem os sinais? O próprio nome sinais ele já nos indica, porque sinais servem para sinalizar algo. Quando você prega a palavra e você faz sinais, você manifesta o poder de Deus. Aqueles sinais, quer seja cura, um milagre, enfim, muitos outros sinais que podem acontecer, uma pessoa ser liberta, ser curada, enfim. Esses sinais, eles servem para sinalizar que a mensagem que você está pregando, ela realmente procede de Deus, tá? Então, lembrem, sinais servem para sinalizar algo, e no nosso caso, servem para sinalizar que a mensagem que estamos pregando, ela procede de um Deus vivo e poderoso. Então, quando Jesus disse que nós faríamos sinais, ele estava pensando uma pregação do evangelho que ela seria muito mais eficaz por meio do poder e da capacitação que ele nos concedeu quando ele deu o seu Espírito Santo. Porque ele estava dizendo para nós, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, irmãos, espero que você entenda isto, tá? Há poder na pregação. Mas quando Paulo fala que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder, ele não está se limitando apenas ao poder que há na pregação do evangelho, mas ele estava também falando do poder no sentido de operar sinais, prodígios e milagres. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários e
Até o próximo vídeo.